Olha aqui. Moraes decreta prisão preventiva do foragido Ramagem. Ô vocação que essa gente tem para correr, né? Vamos lá, vai. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva do deputado Alexandre Ramagem. O parlamentar condenado no processo da trama golpista saiu do país em setembro e está atualmente nos Estados Unidos. Durante a investigação, Moraes determinou que Ramagem entregasse todos os passaportes nacionais e estrangeiros e fosse proibido de sair do país. Como falamos ontem, aliás, o parlamentar está vivendo com a mulher em um condomínio de luxo na cidade de Miami. Na última quarta, o PSOL enviou ofício à Polícia Federal pedindo a sua prisão. Ontem a legenda protocolou a mesma solicitação no STF. Procurada, a defesa de Ramagem disse que não vai se manifestar por enquanto, já que, segundo eles, a viagem só foi notificada aos advogados nesta semana. Olha, bom, não restava alternativa, né? Aí, assim, nem existe o risco de fuga. Porque você tem artigo 312 do Código de Processo Penal, risco de não cumprimento da ação penal. O que é o risco de não cumprimento da ação penal? O risco de não cumprimento da ação penal é o risco de fugir. Né? E aí ele já está condenado. Por que ainda se chama prisão preventiva? Porque não houve o trânsito em julgado. Não tendo havido o trânsito em julgado, acabou, não tem mais recurso, não tem mais nada, fim. Então aí prende. Não houve ainda, então é prisão preventiva. E sim, ele fugiu, ele não avisou ninguém. E eu insisto, como não se sabia, porque a Polícia Federal tem esse registro, todo mundo que passa pelo controle apresenta seu passaporte e tem o registro, e se a pessoa tem um mandado de prisão, imediatamente a Polícia Federal fica sabendo, evidentemente, ele saiu de algum jeito estranho, né? Só para lembrar, quais são as dívidas desse senhor com a justiça? Vai. Em setembro desse ano, a primeira turma do STF fixou a pena do deputado federal, ex-diretor da BIM, em 16 anos e 1 mês de prisão. Ele foi condenado pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Em maio desse ano, o STF suspendeu a ação penal exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação. São eles dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Ramagem também é investigado. Perdão. E aí a gente precisa lembrar do Ramagem, da BIM paralela, né? Porque até eu fui parar na BIM paralela. Foram se meter com o tio Rei. Imagina. Falaram o quê? Olha que moço elegante, perfumado. Citaram o nariz, Reinaldo? Hã? Citaram o nariz? Não. Citaram o nariz chique, não é o nariz de Voltaire, né? Evidentemente. Falaram assim, nariz bonitinho, tal, né? Proporcional. Uhum. E não sai de casa, coitado, olha só, né? Veja só, fica em casa, né? O que tem na BIM paralela, vai? Ramagem também é investigado. No caso que eu conheço, a BIM paralela, segundo a Polícia Federal, foi montado dentro da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro e sob a gestão de Ramagem, um esquema ilegal de espionagem para monitorar pessoas e autoridades públicas, que teve até você, Reinaldo Azevedo, entre os monitorados. O caso foi revelado inicialmente pelo jornal O Globo. Os investigadores apontam que foram monitoradas autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo, além de jornalistas. De acordo com os investigadores, a ferramenta israelense First Mile foi usada para acompanhar os passos de pessoas que eram consideradas desafetas de Bolsonaro. Apenas no STF teriam sido monitorados os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. E se vocês forem ver, isso tem a ver ainda com a investigação. Tentaram fazer uma investigação da investigação que tinha a ver com a rachadinha do Flávio, né? E aí, sobre o tio, apareceu a imagem lá. Aí apareceu lá sobre mim. Reinaldo Azevedo, que vi por aqui, que publicou junto com o Intercept, já é manjado em publicar vazamentos da agência. Temos que focar nele. Foca em mim! Foca em mim! Foca nele! Aí o outro falou assim, vê se não entrega, hein? Não vai dar bandeira.
Não vou fazer de conta que a gente dá bola para ele. Ah, meu Deus, eu vou... Ai, vai bem, fiquei tão chateado desses... Senão vai dar a entender que você sentiu o golpe. Que não dá bola para mim. Puxa vida. É. Vão trabalhar, bando de vagabundo. E aí, o bolsonarismo é uma coleção de fujões, né? De poltrões. Olha, Carla Zambelli se mandou. Eduardo Bolsonaro se mandou. Paulo Figueiredo, bom, esse já morava por lá. Alan dos Santos se mandou. Esdras dos Santos, o tal pastor empresário, se mandou. Oswaldo Eustáquio se mandou. Fiquem aqui, valentes. Resolvam enfrentar as coisas. Bando de zagão. Apronto e na hora... Ah, não, vou correr. Aí eu chamo de autoritário o governo e dou no pé. Coisa bonita. Bando de covarde. Ah? E esse é mais um. O grande corajoso.